Olá pessoal, estamos de volta com o programa Odonto Show e vamos dar continuidade ao assunto de cirurgia bucomaxilofacial com o Dr. Vitor Comini Moll. Vitor, é um prazer recebê-lo aqui. Ô Mayara, o prazer é todo meu atender o convite da ABO, dos seus telespectadores, poder participar desse momento importante da Associação Brasileira de Odontologia Montes Claros, e eu estou à disposição para bater esse papo com você. Vitor, fala pra gente qual é a sua formação. Bom, Mayara, eu sou cirurgião dentista há 14 anos e desde o início, logo depois da minha graduação, me dediquei o tempo todo na parte da cirurgia bucomaxilofacial, posteriormente também fazendo especialização em implantodontia e patologia bucal. Fiz meu mestrado na área de diagnósticos bucais e hoje estou fazendo doutorado em implantodontia. Ô Vitor, explica pra gente o que é traumas de face. Bom, Mayara, o trauma de face ele é muito corriqueiro no dia a dia, principalmente com o trânsito que a gente tem nas grandes cidades, principalmente com a violência urbana, também acidentes de trabalho, acidentes domésticos, no esporte, é muito comum, então, o trauma de face, que envolve não só tecidos moles, como também os ossos, as fraturas dos ossos da face. E essa é uma área que a bucomaxilo, como especialidade, também tem como atendimento. São normalmente procedimentos realizados em ambiente hospitalar, na grande maioria das vezes sob anestesia geral, e devido à complexidade do procedimento em si. Ô Vitor, o que é a ATM? A ATM, a articulação temporomandibular, ela envolve dois profissionais particularmente assim mais próximos da odontologia para lidar com as disfunções da articulação. Normalmente o tratamento clínico ele se dá com o especialista em dor orofacial e disfunção temporomandibular, mas em algumas situações é necessário o recurso da cirurgia para que a gente possa ajudar esse paciente a resolver seus problemas de uma maneira mais rápida e às vezes necessária. Normalmente, o primeiro momento do contato quando se tem disfunção ou problema de ATM, a gente encaminha para esses profissionais que lidam com a parte clínica, mas alguns procedimentos não tem como a gente descartar o procedimento cirúrgico. E aí não necessariamente a cirurgia é uma última etapa desse tratamento. A cirurgia ela vem ser muito importante, principalmente nas alterações funcionais relacionado a alterações da morfologia. Procedimentos como condilectomia, alterações na formação do côndilo, hiperplasia, osteomas, alguns exemplos, e, por exemplo, reposicionamento de disco articular. Então, a cirurgia, na verdade, é algo a mais para ajudar esses pacientes com problema na articulação, auxiliando, sim, o dentista que normalmente lida com isso no dia a dia no consultório, que é o especialista em disfunção temporomandibular. Dr. Vitor, o que é essa cirurgia ortognática? Bom, a cirurgia ortognática é aquela cirurgia que vem corrigir anomalias da face, anomalias faciais, por exemplo, maxila, mandíbula grande, pequena, essas pessoas que têm um queixo com um tamanho um pouco maior ou menor, assimetrias, às vezes você tem uma assimetria de um lado diferente do outro, então ela vem a cirurgia ortognática a corrigir essas deformidades. É importante que a gente atente para esse procedimento, porque na verdade é um tratamento ortocirúrgico, ele começa na ortodontia e ele vai passar pela cirurgia e volta novamente para finalizar o seu tratamento na ortodontia. Então são dois profissionais que normalmente lidam com esse tipo de paciente. O ortodontista, na questão da movimentação dos dentes, e a cirurgia ortognática, então ela vem corrigir o posicionamento tanto da maxila quanto da mandíbula para buscar um melhor equilíbrio, uma harmonia oclusal e facial também. Quando se sabe se há alguma deformidade dental ou facial? Isso é importante porque essa cirurgia, os pais principalmente devem ficar atentos com as crianças, os filhos, para observar se durante o desenvolvimento, na pré-adolescência, na adolescência, existe uma desarmonia na estética facial, naquele sentido que eu te falei, onde a maxila, a mandíbula pode parecer maior ou menor do que deveria ser, ou até mesmo assimetrias da face. E, a princípio, observado esse tipo de alteração, seria indicado os pais ou o paciente em si, porque também faz no paciente adulto, não tem um limite para a idade, a não ser a idade inicial para se fazer esse procedimento. É importante que a gente tenha
passar dessa fase da adolescência, que é do crescimento facial, né? Do crescimento dos ossos do paciente, e nesse sentido diminui a possibilidade, por exemplo, de recidiva, porque nas cirurgias também a gente pode ter algumas situações de recidiva. Em relação ao limite de idade, não tem, todo paciente na parte da fase adulta pode fazer, sem nenhum tipo de problema. Agora, é importante então observar, porque dois profissionais que vão lidar com esse procedimento é o ortodontista e o cirurgião bucomaxilo. Todos dois podem ser procurados num primeiro momento para saber da necessidade ou não. E cada um vai trabalhar no seu momento, mas é fundamental que seja a consciência de que é um tratamento ortodôntico e cirúrgico, um tratamento longo e que necessita sim de, por exemplo, a gente falou da cirurgia hospitalar, o atendimento a nível hospitalar, né? Qual a parte do rosto que costuma afetar? A maxila e a mandíbula. Muitas vezes o que a gente observa mais, Mayara, é a questão da mandíbula. Ou ela está um pouco maior do que deveria ou menor, mas mesmo quando a gente observa que a mandíbula parece estar alterada, muitas vezes é o terço médio da face que é o problema, ou recuado demais, e aí que dá a sensação de que a mandíbula está alterada. É um procedimento, então, na verdade, que vai ser avaliado tanto a maxila quanto a mandíbula e também o mento de maneira isolada. Esse procedimento ele pode ser, dependendo do planejamento, abordar só a maxila, só a mandíbula ou uma cirurgia combinada, onde vai ser na mesma cirurgia o procedimento envolvendo maxila, mandíbula e também muitas vezes o mento. É fundamental a gente chamar a atenção pelo seguinte: a busca principal por essa cirurgia, na maioria das vezes, é uma queixa estética do paciente, mas é importante a gente observar que, na verdade, a gente vai estar indicando procedimento para desarmonias, desequilíbrios oclusais, funcionais e que também assim vai ter um reflexo muito importante na estética do paciente também. Quais são os riscos dessa cirurgia? Bom, a cirurgia ela apresenta os riscos de toda cirurgia, a princípio que necessita de uma anestesia geral, mas ela traz para o paciente uma melhora na qualidade de vida. Quando a gente fala na questão funcional, isso é importante, tanto na mastigação, dicção, e também, que é o principal fator que o paciente em si busca, que é a estética, ela faz verdadeiras alterações na face do paciente e que melhora substancialmente a qualidade de vida. O paciente que submete a esse procedimento cirúrgico, ele vai ter necessariamente que cumprir um período de repouso, um período de recuperação cirúrgica. Eventualmente acontece de ter, na maior parte das vezes, perda de sensibilidade em algumas áreas, que normalmente isso é um período transitório. E hoje o estágio atual da cirurgia ortognática é um estágio muito seguro, muito avançado, com boas técnicas, bons materiais e ótimos profissionais também na sua execução. Ô Vitor, nosso tempo é curto, foi um prazer recebê-lo aqui para tirar essas dúvidas da população sobre a cirurgia bucomaxilo. Ô Mayara, eu é que agradeço o convite, foi uma honra participar aqui desse momento com vocês, espero ter atendido, contribuído para esclarecer um pouquinho da nossa área para a população de um modo geral, e a gente está sempre à disposição para convites futuros aí. Muito obrigado, viu? Obrigado, doutor Vitor. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos no próximo bloco com o Dr. Luiz Mana com o tema de cirurgia bucomaxilofacial.